É isso que vai ser feito. Eu tenho algumas dúvidas, assim. A primeira delas é... Os clubes grandes que viraram SAF no Brasil até agora, foram 4. 3 estavam em situação muito delicada. Botafogo estava sem perspectiva, há, sei lá, muitos anos. O Cruzeiro estava naquela... sem conseguir voltar à Série B. O Vasco a mesma coisa. Então foi tudo feito meio no desespero. O Atlético Mineiro, com todo respeito, o que aconteceu no Atlético Mineiro foi o maior golpe que eu vi no futebol brasileiro. Assim, eu nunca vi nada igual o que aconteceu no Atlético Mineiro para virar SAF. Nunca vi. Assim, as coisas são absurdas. Tudo que eles fizeram lá, mas não vamos discutir isso aqui agora. Aí sobram o Flamengo, os 4 grandes de São Paulo, os 2 do Sul. Assim, o Fluminense está num processo de equalizar. O Mário entrou num processo de equalizar o clube. Ele conseguiu. O Fluminense é um clube hoje que respira, que paga em dia, que não tem grandes... que não está sendo sufocado, como a gente já foi um dia. O Fluminense vai ser o primeiro clube que não está numa situação... que não tem uma situação política igual a do Vasco, que não tem aquela situação do Botafogo. Talvez seja o primeiro clube grande a virar SAF sem ser no desespero. Cenário normal. Não é perigoso ser esse primeiro clube? Não é melhor ver como vai ficar primeiro? Porque assim, o Fluminense não consegue funcionar se não virar SAF, porque eu acho que consegue. Foi campeão. O Fluminense não tem um ano e meio, foi campeão da Libertadores. Assim, e ano passado, a impressão que eu tenho é que até na esteira dos títulos do Botafogo, houve um desespero na torcida, aí não é no clube, o clube está fazendo o processo dele de 2022, enfim. Houve um desespero na torcida, e que parece que virou uma terra arrasada. A gente foi campeão da Libertadores agora, a gente vai jogar o Mundial esse ano. Assim, precisa disso? Precisa virar SAF a qualquer custo? Não precisa. Assim, o Mário, para muita gente, é o melhor presidente da história do Fluminense. Ou um dos melhores, enfim. Para muita gente é. Mas ele também vai passar a ser o cara que vendeu o Fluminense. E essa venda, e aí é uma outra pergunta que eu faço, assim... O meu problema grande com a SAF também é esse. A gente vai vender o Fluminense, você vai tentar botar o máximo de coisas em contrato, mas o futebol, a gente sabe disso, para ser lucrativo, ele não precisa ser campeão. O Red Bull é lucrativo. É uma operação que dá certo e não precisa ser campeão. O Fluminense, a torcida tem a expectativa de brigar por títulos e tal. A gente pode ter um dono, a gente não deve dar a sorte do Botafogo, porque o Textor é um cara aí que surgiu e ninguém deu essa sorte. A gente tem um dono que pode simplesmente falar, olha, o Fluminense vai ser um clube que vai vender jogadores para fora, vou formar na base, perfeito, vou comprar jogador novo e vou vender, e eu não preciso ser campeão para ser lucrativo, para dar certo a minha SAF. Assim, não preocupa a diretoria isso? É uma operação que tem que ser feita com muito cuidado, e por isso que eu te falei que não vai ser feito às pressas, não vai ser, nenhum rito vai ser atropelado. Agora, essa questão do modelo que vai ser vendido para alguém e o investidor pode fazer o que ele quiser, é verdadeira em parte. A primeira coisa da tua pergunta isso chama atenção porque a torcida, o sócio como um todo, tem que avaliar bem quem é que vai comprar. Então, assim, essa é uma análise muito importante e que a gente pretende falar disso na reunião do dia 14, assim, não obviamente da proposta, que eu não sei se ela vai ter, mas do que a gente pensa em relação a esse tema. Uhum. E uma outra coisa que também tem que ser analisada por todo mundo é a questão dessas regras que vão tratar da relação entre a associação, né, que é o Fluminense hoje, e a SAF. Então, vou te dar um exemplo já fugindo um pouco do tema, mas para ficar bem claro. Hoje saiu uma matéria dizendo que as partes, o Vasco e o Flamengo, estavam em discussão sobre aumentar, o Vasco entrar na sociedade do Maracanã, para ficar com 40% igual ao Flamengo e o Fluminense com 20%. Isso hoje é impossível de acontecer. Por quê? Porque tem uma regra num acordo celebrado entre as partes, que está lá no âmbito da empresa, que não permite que isso aconteça sem o aval do Fluminense. Ponto. Uhum. Então, é uma regra que foi negociada entre as partes. E se você olha a sociedade e fala assim, pô, mas essa empresa é 65% Flamengo e 35% Fluminense. Então, o Flamengo pode fazer o que ele quiser? Não, não pode. Porque tem essas regras que protegem determinados direitos. E na SAF não é diferente. E é por isso que o negócio tem que ser analisado bem no detalhe. Primeiro, de quem é,
para quem vender, e o segundo, como vão ser tratadas essas relações entre a associação, que é o clube, enfim, ali os sócios, e a SAF. Então, tudo pode ser tratado ali. O clube pode se proteger. Quais as garantias a gente venda, consegue? por exemplo, porque você vende para X. O clube pode se proteger de tudo. Só que o outro lado tem que aceitar. Sim. Então, assim, se os dois aceitarem, pode fazer o que quiser. Você pretende se proteger em relação a isso? Não, sem dúvida. Porque, tem assim, que se proteger. Você vende pro Rafael. E aí ele tá aqui, é um bom investidor e tal. Só que daqui a pouco ele vende para ele. Claro. E aí a gente tem que se proteger dessa revenda do clube. Porque daqui a pouco o teu clube tá na mão de sei lá quem, né? Sim.